falta ainda a proposta de intervenção. Então, o grande diferencial do Enem é que existe essa proposta de intervenção. E aí eu volto para os meus alunos. Cris, mas eu, do alto dos meus 17 anos, então vou ter que dar uma resposta para o problema do mundo. Não, não é para o problema do mundo, é só do Brasil mesmo. Tudo bem? Não, brincadeira, gente. Não precisa resolver o problema do mundo. O que você vai ter que fazer é apresentar uma solução que seja factível, algo que seja real, não precisa inventar a roda, e você vai ter que dizer como isso vai acontecer e quem são os agentes. Vamos pensar um pouquinho, né, gente? Não é tão difícil imaginar quem são os agentes aí responsáveis pela transformação, quem são aqueles que têm o poder da caneta para resolver determinados problemas. Então, a gente vai atacar aqui na proposta de intervenção alguns agentes que normalmente são os responsáveis aí pela modificação, tá? Vou chegar nesse ponto daqui a pouquinho. E para fazer o laço final, dominar a norma culta. E aí é gramática. Só que vamos combinar o seguinte, né, pessoal? 13 anos de escola, em algum momento você deve ter aprendido língua portuguesa, deve ter aprendido a crase, deve ter aprendido as conjunções para fazer aí as conexões dentro do teu texto, intratexto, por exemplo. Então, o que a gente está falando aqui é de um texto que vai apresentar a dissertação, que vai apresentar aquilo que você tem visto no mundo, que vai mostrar a sua opinião, que vai mostrar que você não está simplesmente perdido no mundo aí, que você tem um propósito, que você acredita que é possível haver uma modificação, e além disso você faz tudo isso utilizando um bom português, uma boa escrita, a escrita da língua padrão. É isso que se espera. Então, qualquer candidato que vá para o Enem com essas habilidades bem resolvidas, com certeza vai tirar uma boa nota. Tá? É simplesmente você pegar todo aquele teu conhecimento de ensino fundamental 1, 2 e do ensino médio e aplicar no momento da prova. Vou fazer um off aqui, posso? Porra, deve. Esse dia da redação é cruel. Não é fácil. Você tem 1 hora para desenvolver tudo isso. Agora eu pergunto, você tem foco? Você tem propósito? Traçou um objetivo? Então, é estudar, sentar a bunda e escrever muito. Fecha o off aqui. É só isso, então? É só isso. É escrever. Vou fazer um outro off. Não precisa acordar 3 horas da manhã. Não precisa. Estudar 15 horas seguidas. Não precisa. Inclusive, no curso que eu e o professor Henrique desenvolvemos terceiro aqui. Link, né? Terceiro link, é isso? É isso aí. Terceiro link. A gente tem lá todas as orientações, inclusive com planner, rotina, a tua agenda semanal. Eu te garanto que se você fizer o curso como ele está ali, você vai ter o teu sábado e domingo para você. Inclusive para ouvir os podcasts, assistir aos filmes, as séries, e aí você vai ter bagagem, repertório sociocultural. Quando eu falo para vocês assim, pessoal, senta a bunda e vai escrever, vou fazer o off aqui, tá? De novo, segundo off do dia. Historinhas da professora Cris, diziam os meus alunos lá do ensino fundamental da antiga escola em que eu trabalhava. Historinhas da Prof. Cris. A gente escutava, eu escutei isso, sempre escutei que quem lia muito escrevia bem. Então, se você ler bastante, você vai escrever muito bem. Mentira. Mentira. Não é assim que funciona. Evidente que quem lê bastante tem repertório para escrever. Quem lê bastante domina a norma padrão da língua. No entanto, pessoal, escrita, diz aí a minha amiga Belisa, se não é verdade, escrita é exercício de escrita. Você precisa fazer escrita da sua leitura. Então, vamos combinar um primeiro momento aqui para você começar a estudar para a redação Enem? Pode ser, Marco? Pode ser, perfeito. Vamos separar um caderno só para você escrever sobre os repertórios sociocultural? Ah, não. É isso. Só isso? É só isso. Então vamos lá. Como é o nome da série lá da Netflix, do Stalker? Beberrena? Beberrena, perfeito.
Será que podia falar? Será? Pode, claro. Pode falar? Pode Mas falar. será que pode usar o bebê rena? Pode. Pode? Pode, Então, pode. perfeito. Dependendo do tema, pode usar Ó, sim. e a já quero confirmar aqui, Belisa confirmou, tá? E o Eric está no chat também, falou boa noite, que está com Eric. saudade. Eu também, Eric. Tá? Boa E noite. quero dizer que estamos e precisamos de like, Cris. Estamos com 10 pessoas na live e 10 likes. 10 pessoas, seja, meu Deus, obrigado, Senhor. Eu não precisamos de estou mais sozinha, likes eu aqui, amo hein? vocês, a minha Tem base gente que não muito deixou o like aí, que eu sei. Vambora. A gente sabe. Bora. Que Responde uma coisa, Ah. uma pergunta técnica pra mim. A pessoa clicando no like, aparece o nome dela ou não? Não, aparece. Então toca o like aí, ninguém vai nem saber que você deu o like pra mim. E Pode assim, ó, botar ajuda o like. demais, tá, gente? Principalmente nessas primeiras lives que a gente tá fazendo. Ajuda muito, muito, muito mesmo. Deixar o like, se inscrever, comentar, participar do chat, deixar comentário. A gente habilitou live. Vai lá, ativa a notificação, compartilha nos stories, responde em caixinha. Participa, né? Que nem a enquete aqui, ó. Vou encerrar a enquete agora do chat. E 100% de votos para as pessoas que estão se preparando ouvindo podcast. É então, uma ferramenta. É isso aí, Tem 100% de votos. Tem uma amiga nossa, minha, do Marco, que trabalha com podcasts e ela me ensinou isso, inclusive, né? Que é uma ferramenta que vai te acompanhar em espaços que a televisão não acompanha, que o computador não acompanha. Então você põe ali no ouvido. E eu realmente não tinha me atentado para isso. Conversando com ela, eu pude reconhecer e perceber que eu realmente estava me abastecendo de repertório em momentos que eu nem imaginava que poderia estar compondo o meu Já repertório. temos um tema de uma live, então. Top 5 podcasts que a Cris recomenda. Perfeito. Aquele top 5 que normalmente vai ter uns 15, né? Com menções honrosas. Menções honrosas, boa. Ó, e a Belisa também já fez um adendo aqui que é escrita de redação Enem é outra prática, né? Ou seja, escrever é uma coisa, escrever bem na redação do Enem é outra, né, Cris? Então, é isso, né? Vamos dar continuidade. Eu queria aproveitar e puxar um gancho antes da gente começar, que eu sei que você vai começar muito bem. Vamos dar aquela divulgadinha nos links de novo? Ah, verdade. Será que vale a pena aqui agora? Valeria, né? Pro pessoal que tá aí agora, a gente tá... A galera tá dando like, hein? A gente pede o like, a galera deixa o like, ó. A galera é querida. Eu sempre quis dizer isso. Deixa o like, ativa a notificação, clica no sininho, tem sininho. Isso, tem sininho. Clica Existe no ainda sininho. sininho. Se inscreva no canal. Nossa. Compartilha, manda lá no teu grupo do Zap. Meu, do Tem Zap, grupo de estudo ainda? A galera tem grupo de estudo, se reúne, compartilha na escola. Manda pro mundo. Manda pro mundo. Manda pro mundo. Perfeito, vamos lá então. Então vamos lá. Primeiro link, redação corrigida por uma professora com anos de experiência, muitos anos de experiência, especialista em Enem, e eu vou corrigir a tua redação dentro dos parâmetros da grade Enem, certo? Perfeito. Então clica no link, você vai ter a redação corrigida por mim. Segundo link, este é só para amanhã, só vocês, inclusive, que estão aqui na live, que estão sabendo, né? né? É verdade. Amanhã nasce oficialmente a plataforma de estudos do Ensino Fundamental 2, a Sabido. Ali vocês vão encontrar aulas dos mais diversos temas, matemática, ciências, meio ambiente, português, gramática, prática de escrita, ciências. Com os melhores professores que você pode encontrar hoje à sua disposição. Diga-se de passagem, assim, ó, humildemente falando. Só aula maravilhosa. Tem gente aqui na live que, inclusive, já viu alguns cortes dessas aulas e pode aí dizer aí no chat o que achou desse nosso primeiro momento aqui. Perfeito. Amanhã, 13 horas, dia 13, dia de Santo Antônio. Amanhã, dia 13, então, às 13 horas... A gente vai colocar Não tem como dar errado. Não vai dar errado. Não tem como dar errado. Entendedores Não tem. entenderão. E o terceiro link, curso de orientação de estudos, em parceria com o professor Henrique Foster. Ali você vai ter toda a orientação, 10 provas, nível a nível, estágio a estágio, até você chegar no nível mais alto de dificuldade e gabaritar o Enem. Além disso, a minha parte é toda de orientação, então você vai ter todo o material complementar, planner, agenda, como se organizar, como preparar os teus estudos e com certeza você vai tirar uma excelente nota. E por fim, o último link,
são as nossas aulas particulares. E aí a melhor equipe da cidade, diga-se de passagem. Né? Eu consegui reunir aqui um... Mas tem aula online, Cris, ou só presencial? Tem aula online também. Eu sou do Amapá, Cris. Não tem como ir agora. E como é que eu faço, Cris? Aí você clica no link, pede aula online, e aí nós temos já grupos para o Enem de então, matemática. Calma aí, não. Tem aula individual em grupo, então? Aula individual, escolhe o horário, qualquer disciplina, e aula em grupo. Aula em grupo, nós temos matemática e redação, e as aulas individuais, matemática, física, química, português, redação, alfabetização, orientação de estudos. E muito mais. Perfeito. Agora sim, agora tá merecido. Agora podemos dar continuidade nessa aula magnífica. Então quer dizer que a gente vai montar uma redação do zero agora, é isso? Então, quando a gente fala em montar uma redação do zero... A gente está falando de projeto de texto, a gente está falando da competência 3, que é uma das competências, são 5 as competências que são cobradas no Enem. Quando a gente fala de pensar uma redação, a gente está falando dessa competência, um projeto de texto. O que é um projeto de texto? O que eu vou falar no começo, o que eu vou falar no meio e como é que eu vou terminar esse texto. Então não adianta eu olhar... Posso fazer um parênteses de novo? Quantos que você quiser. Não adianta eu pensar que eu vou para a redação Enem com um modelo pronto e fechado e qualquer tema vai caber ali. Talvez até funcione, mas aí eu vou falar da minha experiência como professora de língua portuguesa e redação. O que você precisa entender é que a redação ela tem uma estrutura, mas você precisa dar a sua autoria para esse texto. Então, por mais que eu tenha uma estrutura quase que fechada no Enem, mas eu preciso dar a minha cara para ele. Como é que eu vou dar a minha cara? Eu vou dar a minha cara com a minha opinião, eu vou dar a minha cara com o meu repertório sociocultural. Então, pessoal, é importante levar isso em consideração. O projeto de texto. Sabe aquelas setinhas de causa e consequência? Você pode trabalhar dessa forma. Então, um elemento que vai me levar para outro, que vai gerar outro, que vai gerar outro. Isso é projeto de texto. Então, se eu falar algo lá na introdução, eu preciso obrigatoriamente voltar a isso lá no final do meu texto, lá na conclusão, na proposta de intervenção. E aí vamos falar um pouquinho sobre tema. Ai, meu Deus, a professora acertou o tema, a professora nunca acerta o tema. Será que qual vai ser o tema? Gente, tema não é adivinhação, tá? Isso aí a gente tem que ter bem claro. Qualquer aluno que termina o ensino médio deve, no mínimo, ser capaz de falar sobre temas que estão fazendo parte do teu momento. Vamos contextualizar para quem vai fazer o Enem pela primeira vez. Pegou uma redação, nunca vi uma redação, nunca vi uma folha de redação na frente. O que vai ter para a pessoa ver? Ela vai receber o tema ali na hora. Então, para todo mundo vai ser novidade. Para todo mundo vai ser novidade. Então, vai estar lá o tema, vão ter de 3 a 4 textos de apoio, que você vai ler apenas para te contextualizar. Você não pode usar esse repertório na tua redação. Mas são temas, Marco, que fazem parte da nossa vida. Então, como tu estava falando ali, pode ser um tema que tu escutou num podcast, pode ser um tema que tu assistiu numa série, pode ser um tema que tu viu no jornal. Pode. E normalmente são temas que vão fazer parte da realidade de todo o Brasil, porque são temas brasileiros. A redação Enem ela vai tratar de temas da contemporaneidade e no Brasil. Então não imagine que vai cair um tema que seja particular de uma cidade do interior, por exemplo, lá do interior do Goiás. Ou algum conflito internacional, não, nada internacional, não, só nacional. Só nacional. Perfeito. A ideia é que que qualquer aluno, imagina, a prova é nacional. Então qualquer aluno lá do Amazonas ao Rio Grande do Sul vai dar conta de escrever, porque o tema é pertinente a todo o Brasil. Perfeito. Não é algo restrito. E as questões internacionais, elas até perpassam como repertório, mas as 10 últimas provas, elas comprovaram que são temas realmente pertinentes ao Brasil. Perfeito. Tá? São atuais e extremamente pertinentes. Então não vai cair beberrena. Não vai cair beberrena, mas dependendo do tema, talvez você pode utilizar. Por exemplo, vai que o tema seja algo relacionado ao controle da internet. Segurança online. Então, se aparecer algo nesse sentido, você pode usar ali esse repertório. E pode ser totalmente aleatório.
Ninguém espera. Ou existem suposições. Tem aquela galera que, como tu falou ali, ó, fica ali na bola de cristal prevendo tema. Você acha que vale a pena ficar nessa ou o negócio é... Lembra do caderninho que eu falei para anotar o repertório cultural? Perfeito. Então, puxa ali mais uma folha para anotar os temas da semana. O que está sendo discutido naquela semana? Vamos ser práticos. O tema mais discutido no começo do ano aí, né? Vamos considerar maio. Não, acho que não existe tema maior do que a emergência climática em virtude dos acontecimentos no Rio Grande do Sul. Boa. E essa emergência climática, ela se dá por diversos fatores, inclusive a mão humana, como, por exemplo, o consumo desenfreado e a produção de lixo. Então, dependendo de como o tema apareça, você pode usar esse tipo de repertório, esse tipo de informação. Perfeito. Tá? Eu já dei uma espiadinha ali, uma stalkeada, e o teu tema é semelhante, é parecido, hein? O tema que você puxou pra hoje aqui é parecido, hein? Tema polêmico. Tema polêmico, hein? Ah, o Enem não bota tema polêmico. Claro que bota. Bota tema polêmico e bota tema não polêmico. Tem Dá uma equilibrada. Dá uma equilibrada, sim. Exato. Ponto importante, não negar o tema em hipótese alguma. Se o tema está ali, é porque é fato, é relevante. Inclusive vão ter dados, vai ter material de apoio, né? Os textos de apoio vão mostrar que aquele tema é sim relevante. Lembro-me, por exemplo, do ano em que teve o feminicídio. Eu estava em sala de aula naquele ano e o tema era o feminicídio e havia um gráfico mostrando a quantidade de queixas e como havia aumentado e o número de mulheres agredidas. E aí um aluno meu maravilhoso escreve maravilhosamente bem, não escreve, escreve maravilhosamente bem, resolve me negar o tema, dizer que não era bem assim. E aí ele zerou completamente. Nem leem a redação, tá? Não é lida, porque ela nega o tema. Então, primeiro ponto, não discute com a prova. Se o tema está ali, é porque é fato. É porque é relevante. Então, é preciso, sim, confirmar o tema, certo? O tema que eu trouxe aqui para hoje foi notícia no começo do ano, houve uma modificação, o governo fez uma modificação do Guia Alimentar Brasileiro e no começo do ano, então, ele foi oficialmente lançado, esse guia, e ali nós tivemos a questão dos ultraprocessados. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o impacto dos alimentos ultraprocessados na sociedade contemporânea brasileira. Percebam, eu usei a palavra impacto, eu usei sociedade contemporânea e brasileira. Então, aqui já mostra que o tema é pertinente, que o tema é um fato, que não tem como negar isso, tá? Então, vamos lá. O que eu faço primeiro? Eu vou selecionar esse meu repertório, tá? Primeiro parágrafo, pessoal, eu preciso contextualizar o texto. Para onde eu vou caminhar? Então, ali no teu primeiro parágrafo, o repertório deve ser o mais básico possível. Não fica querendo botar a tua melhor referência ali, porque não é isso que vai te dar uma boa nota. O importante é você contextualizar. Então, puxa lá do teu tema, dos textos de apoio, procurando sinônimos, evidentemente, mas tenta contextualizar. Qual que é a contextualização? O Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi publicado por quem? Que foi emitido por quem? Pelo Ministério da Saúde. E ali nele, então, eu digo o seguinte: destaca a importância, estou dando opinião, a importância, é importante, eu não digo que eu acho importante, eu digo destaca a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. Pronto, está contextualizado. E aí eu começo a fazer então as conexões. No entanto, porém, todavia, porque lembra que é um problema? Então, se é um problema, não é tão bacana assim. Então, no entanto, o consumo excessivo de ultraprocessados, como, por exemplo, aqui eu coloquei exemplos, tá? Depois eu posso até deixar essa redação pronta aqui para vocês. Diz aqui no chat se você quer, comenta se você quer. Vai lá no Instagram da Todo Saber e diz: Cris, eu quero a redação pronta que você fez lá no dia da live. Comenta lá na Todo Saber no Instagram, que eu deixo lá o texto para você. Aqui eu coloquei o seguinte: no entanto, o consumo excessivo de processados como, por exemplo,
que são esses ultraprocessados, Cris? Repertório, gente. Sabe onde é que eu busquei repertório? Parênteses. Sabe onde é que eu busquei repertório aqui? No Instagram da Rita Lobo. Conhece a Rita Lobo, Panelinha? Foi lá que eu fiquei sabendo sobre isso. Foi lá que eu acabei ouvindo sobre ultraprocessados. Foi ela, inclusive, que me deu mais informações para pensar sobre isso. Instagram, gente. Então, esse preconceito que o povo tá, é só nos livros que você vai encontrar repertório. Não é bem assim. Lembra que nós estamos falando de temas da contemporaneidade. Peraí, a Rita Lobo é a mesma que tá recomendada ali dentro do próprio INEP? Então quer dizer... Não? Então calma aí. Não é dentro do INEP. Não, perdão. Do Ministério da Saúde, meu amigo. É outro nível. Entendi. Como diz o pessoal lá do Rubro Negro. Então apenas é um bom palpite, vai. Os místicos de plantão aí agora já podem tremer, porque foi um bom palpite. Dá pra anotar, né? Se a Rita Lobo... E a Cris falou... Tá falado. Tá falado. Mas assim, gente, vamos considerar, né? O Guia Alimentar coloca o livro dela como referência, tá? Ela está falando, não é de hoje, sobre ultraprocessados. O Ministério da Saúde vai lá e busca essa informação, pega o livro da moça e coloca como referência. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não custa nada dar uma olhadinha no Instagram dela, ouvir os vídeos dela, né? Ouvir o que ela tá falando sobre o assunto. Tem podcast? Tem podcast, tá aí. Então, assim, dá pra gente pensar. E lá ela explica, inclusive, direitinho o que é um ultraprocessado. Salgadinhos, refrigerantes, os congelados, né? As lasanhas congeladas, por exemplo, né? Que meus bonitos lá em casa adoram. Então, isso tem sido uma barreira para a promoção da saúde no país. E aí vamos fazer o fecho que vai me levar para os parágrafos D1 e D2. O que é D1 e D2? Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Então agora, nessa terceira frase, nesse terceiro período, eu vou mostrar aqui sobre o que eu vou falar. Esses produtos, ricos em sódios, gorduras e açúcares, afetam não apenas os indivíduos, olha o não apenas, que bonito aqui, não apenas os indivíduos, mas também o meio ambiente. Então percebam, eu vou fazer 2 desenvolvimentos. Um falando sobre os malefícios para os indivíduos, então a pessoa, mas também eu posso falar sobre o meio ambiente. Projeto de texto, pessoal. Eu apresentei o guia, contextualizei e disse para onde eu vou. Eu vou falar do mal para o indivíduo e para o meio ambiente. Então, isso tem que aparecer nos 2 parágrafos. E, por fim, eu preciso resolver essa questão. Então, vamos lá, porque diz o Marco aqui pra mim que eu já tô falando muito. Não, eu falo demais, entendeu? Então, assim, se deixar eu falando aqui contigo, a gente vai umas 3 horas de live. 3 horas... Tá quente, tá quente. Vamos lá, D1. Aqui eu vou usar um repertório que é muito fácil de encontrar, inclusive, porque está no YouTube. Chama Big Food, o poder das indústrias de ultraprocessados. É um vídeo curto, inclusive, é um documentário curto, não é muito longo, e nós deveríamos conhecer, inclusive, esse tipo de documentário para entender o que a gente está colocando na mesa. Ai, Cris, mas eu só ouvi falar na aula. Tudo bem, anota, é repertório, gente. Anota, é repertório, é repertório. O que você está ouvindo é repertório. E isso vai, toda vez que você escreve, você está ativando áreas do teu cérebro que vão armazenar essa informação. Ativando essas áreas do teu cérebro e armazenando essa informação, quando você precisar resgatar, ela está ali no teu cérebro, ela não está no HD do computador. Pensa nisso. Então eu começo assim, ó, nesse cenário, diante disso. Por que eu coloco isso aqui? Porque eu preciso fazer o gancho, a conexão com o parágrafo anterior. Tudo bem? Um filme que ilustra o impacto dos ultraprocessados é o Big Food, o poder das indústrias. E aí agora eu vou explicar por quê. Esse documentário revela como as corporações alimentícias exercem influência sobre políticas públicas, prejudicando assim a saúde da população e também o meio ambiente. A indústria alimentícia... A indústria alimentícia. A indústria alimentícia... Meu Deus, que palavra difícil. A indústria alimentícia prioriza os lucros e alonga a vida na prateleira. Parênteses. Se tiver um prazo de validade muito curto, há um descarte. Então eu preciso que aquela comida dure muito tempo. O
que se coloca nessa comida para que ela dure muito tempo? Então, contribui muitas coisas saudáveis para o aumento significativo de problemas de saúde. E aí, quais são esses problemas de saúde? Diabetes, hipertensão, obesidade e outras doenças crônicas que estão associadas ao consumo frequente desses ultraprocessados. Então, percebam, eu falei lá na introdução que eu ia falar sobre os malefícios dos ultraprocessados para o indivíduo. Está aqui. Diabetes, hipertensão, obesidade. Tudo bem? Vamos para o D2. No D2 eu tenho que falar sobre meio ambiente. Mas, Cris, o que o ultraprocessado tem que ver com o meio ambiente? Como é que eu começo o parágrafo? Com um conectivo para retomar o que foi dito lá em cima. Além disso, eu não preciso inventar, gente. Vai lá na cartilha que vocês vão ver os exemplos. Além disso, a produção desses alimentos está associada ao aumento, olha a minha opinião, ao aumento dos impactos ambientais. Ingredientes como óleo, soja, cacau, milho frequentemente levam a mudanças no uso da terra e a perda da biodiversidade. Peraí, biodiversidade, meio ambiente. Será que eu fiz alguma anotação lá no meu caderninho sobre questões ambientais? Além disso, opa, aqui deu problema. Usei 2 vezes o além disso. Temos que consertar isso aqui. Quem me ajuda aí no chat? Opa. Escreve aí, ó. Eu comecei o parágrafo com além disso e agora apareceu o além disso de novo. Preciso tirar esse além disso. Temos um problema a resolver. Alguém no chat vai ter que salvar a gente. Vai ter que salvar a gente. Além disso, a degradação do solo, a escassez de água são consequências diretas do sistema de produção desses produtos e também contribui para a poluição ambiental todo o plástico utilizado nas embalagens. Também é um tema polêmico, né? Microplástico e tudo mais, outro teminha polêmico. Exato. Então a gente está falando daquela lasanha congelada que eu inocentemente levo para minha casa para facilitar a minha vida. Mas quanto de impacto isso vai gerar? Eis a questão. Eu acho que eu vou fazer até uma enquete no chat para saber quantas pessoas do chat comem ultraprocessados. Fiquei curioso agora para saber, porque pode ser um tema pertinente mesmo, hein? É bem o que tu falou, é facilitar a vida da pessoa ao mesmo tempo que, né, não tá facilitando tanto assim, né? Então, assim, dá para até botar no chat aí, quem prefere uma lasanha caseirinha, que demora 4 horas para fazer, 5 horas para fazer, 6 horas para fazer. Mas é comida de verdade. É comida de verdade. Ou quem é maluco e prefere esperar 3 minutos, que não faz nem sentido essa conta. Em 3 minutos uma lasanha tá pronta não faz sentido. Não faz. 5 minutinhos. Aquele meio vai ficar meio congelado. Isso, exato. Mas aí, pessoal, por que o tema é pertinente? Porque ele provoca uma reflexão em um hábito fundamental, que é a tua alimentação. Então, como é que nós estamos lidando com a nossa alimentação? E aí, mais um parênteses, vamos lá. Gente, quando o governo resolve estabelecer um guia alimentar para a sua população, ele não está sendo bonzinho, legal, querendo salvar o seu país. Na verdade, pessoal, ele quer desafogar os hospitais. Porque o tanto de pessoas que poderiam evitar o diabetes, a hipertensão, por conta de uma alimentação mais saudável. Então você reduz a quantidade de pessoas tomando medicamento. Nós temos aí as farmácias populares que fornecem o medicamento de graça. Será que não é muito mais barato para o governo, os nossos impostos, gente? Não é muito mais barato para o governo, então, estabelecer um guia alimentar, começar lá na base, lá na escola, apresentar uma alimentação mais saudável para as crianças e evitar que essas crianças mais tarde precisem de medicamento na farmácia popular, que precisem de um atendimento no posto de saúde? Então, pensa um pouquinho sobre isso, né? Ah, o governo quer se meter na minha vida. Não, o governo não quer se meter na sua vida, ele quer diminuir o gasto dele em outra área. Eu sou de um tempo, inclusive, mais um parênteses aqui, cheio dos parênteses aqui. Eu sou de um tempo em que não havia cinto de segurança nos veículos. E aí o governo, então, resolve lá que vai colocar cinto de segurança obrigatório nos veículos. Gente, foi um carnaval aquilo. Se existisse Enem, seria tema de Enem. Seria tema de Enem, com certeza. Aí, mas o governo quer se meter na minha vida. Não, gente, o governo quer diminuir a quantidade de pessoas que
precisam ocupar os hospitais por conta de acidente de trânsito, de pessoas que são encostadas pelo INSS por conta de acidente de trânsito. Então é uma balança, é preciso equilibrar isso, é preciso diminuir o atendimento lá da saúde. Como é que eu faço? Com medicina preventiva. E no caso aqui a medicina preventiva é a alimentação. Vamos fechar então isso aqui e fazer a proposta de intervenção, porque na proposta de intervenção você tem que dar uma alternativa para isso. Gente, não precisa ir muito longe, o governo já está fazendo isso por você. Ele já te propôs aqui o guia alimentar. Então, o que é a ideia agora? É dar um fecho para isso, é se colocar ali naquela situação, naquele problema e mostrar como a resolução. Então, quer dizer que tu vai usar o próprio texto que a redação me deu para fazer... Para resolver o problema. Então, é mais ler, interpretar... Lembra do primeiro item que eu falei, do que se espera de um candidato Enem? Compreender e interpretar. São dois movimentos diferentes. Compreender é ler, decodificar aqueles símbolos, e a partir do momento que eu decodifico aqueles símbolos, eu interpreto. E aí eu vou fazer as minhas conexões com aquilo que eu já vivi, que eu já li, que eu conheço, que eu estudei, que eu li. Então, são dois movimentos e é o primeiro item. Se você for lá pegar a cartilha do Enem, é o primeiro item que está sendo solicitado. Compreender e interpretar a proposta. E o último parágrafo, que é a intervenção, então você tem que colocar um portanto. Então não inventa moda também aqui. É portanto, por tudo isso que foi dito ali em cima, no D1 e no D2, que eu chego no portanto. Para mitigar esses problemas, quais eram os problemas? A saúde individual e os problemas de meio ambiente. É fundamental uma abordagem multidisciplinar, ou seja, não é um elemento que vai fazer sozinho. Não sou só eu, Cristiane, lá na minha casa, evitando de comprar lasanha congelada ou nuggets que vai para air fry. Mas eu preciso de que todos os elementos da sociedade participem, tá? Então, multidisciplinar que envolva toda a sociedade. Primeiro, e mais importante, bota a culpa no governo, gente. O Ministério da Saúde deve promover campanhas educativas para informar a sua população sobre os riscos dos ultraprocessados. Que saída, hein? Pronto! Perfeito. Tu usou o governo e ainda culpou ele. Perfeito. E ele é que vai resolver. Tá? Ele que resolve. Ele que resolve. Ou seja, o negócio, o segredo para terminar é jogar nas costas. Jogar no colo. É um lugar seguro. É um lugar seguro. Entendi. Ah, e É assim, uma técnica, então. É uma técnica. E se nós olharmos os 10 últimos temas, todos eles davam plena condição para que você utilizasse esse recurso de colocar o Ministério da Educação, da Cidadania, de Infraestrutura. Será que não é uma forma indireta deles fazerem a pessoa que está resolvendo a redação compreender também como que esse investimento público pode ser utilizado dentro da sociedade? É uma forma de aprendizado também, né, para quem está fazendo. Olhar, compreender, como tu falou, a pessoa vai escutar um podcast, vai assistir uma série, vai pensar, se o governo investisse aqui, se o governo fizesse assim, talvez é uma forma também deles terem um monte de opções ali na caixinha deles. Olha, uma grande parte da população deu essa ideia aqui, acho que é boa, hein? Não, a juventude está dizendo isso. Quem sabe não é interessante justo. Nós olharmos para isso? Talvez. É pensar demais. É um pouquinho ir além. Até porque a correção do Enem ela é feita por inúmeros professores, né, no Brasil inteiro, não está centralizado necessariamente. Então isso não é armazenado. As redações estão armazenadas. Eu não sei, o meu amigo Marco aqui, que tá comigo aqui, a parte técnica aqui da live, ele é um pouquinho viciado em inteligência artificial. Talvez, quero crer, né, que você tenha razão nesse ponto. Talvez eles armazenem tudo isso, leiam tudo isso. E o que não seria de todo errado também, né? Porque afinal é o que a população tá pensando sobre os temas. Ó, até o Vanderlei colocou aqui no chat agora, que é o seguinte: gosto de colocar o BNDES para resolver a problemática.
E aí ele foi bem, Vanderlei sempre sendo específico, né? Bem específico. Ele diz exatamente quem vai Quase resolver. deu o nome do gerente. Né? Exatamente. Ó, lança lá no colo do João que ele resolve. João do BNDES, se prepara. É, bem isso. Bem isso. Vai resolver o problema, né, Wander? Então, vamos concluir isso aqui. Então, quem que a gente vai botar como principal agente? O Ministério da Saúde. Afinal de contas, foram eles que inventaram aí o Guia Alimentar. Não inventaram do nada, eles, né, estão estudando a sociedade brasileira, estão vendo o que está acontecendo e desenvolveram aí o Guia Alimentar. Beleza. Então, além disso, a implantação e a redução do consumo desses produtos BNDES, por meio de incentivo fiscal à produção local de alimentos frescos. Eu estou falando aqui de Blumenau, Santa Catarina, uma cidade do interior, né? Porque a capital é Florianópolis, a gente está a 140 quilômetros de Florianópolis, e aqui na cidade, já há muito tempo, há um programa da prefeitura que incentiva a merenda ser feita por produtores locais. Então, tudo que é levado para as escolas municipais vem aqui da própria região. E aí há um incentivo a essa agricultura familiar. Isso poderia ser ampliado. Legal. Né? Então, é alimento de verdade na mesa das crianças, ali na hora do almoço, na hora do lanche. Tu incluiu o BNDES, tu incluiu uma solução prática, tu incluiu algo que o governo já faz, que já é implementado. Perfeito, nota 1000. É isso aí. E por fim, precisamos encerrar, e por fim as indústrias, e aí a gente vai também para a iniciativa privada, porque não dá para ficar colocando só a culpa no governo. Tem que colocar a culpa em outras pessoas também. A gente tem que botar a culpa em outras pessoas também. A gente também, né? Mas aí vamos colocar agora nas indústrias. Por fim, as indústrias elas podem investir em alternativas mais sustentáveis, por exemplo, as embalagens biodegradáveis e aí os sistemas de produção menos impactantes. Em suma, gente, combater o impacto dos ultraprocessados requer uma ação conjunta de governo, indústria, sociedade civil e nós, consumidores. Então, eu não vou retirar aqui a nossa parcela de culpa nisso tudo também. Nossa, botou no colo de todo mundo. Todo mundo aqui tem que fazer sua parte. E aí o fecho aqui é bacana. Eu volto lá no início do meu texto. Somente assim, lembra que eu falei do indivíduo e do meio ambiente? E agora a frase final vai retomar essa ideia. Somente assim, então, poderemos preservar nossa saúde e o meio ambiente. Para quê? Para as futuras gerações. Então, assim, pessoal, a ideia hoje... É nota 1000 essa redação? É para ser uma nota 1000. Ela só não vai ser nota 1000 porque eu ainda preciso resolver aquela questão do além disso. Ah, e é verdade. Ninguém no chat deu nenhuma satisfação aqui. Ninguém deu uma solução para um além disso repetido. É isso. Mas assim, a questão da repetição, ela tem que causar um eco. Ali ela tá me incomodando um pouco porque ela tá no mesmo parágrafo. Ela tá abrindo o parágrafo e é uma conjunção de meio de parágrafo, de intraparágrafo. Então ali a gente precisa resolver. Agora vamos considerar o seguinte, eu tenho 1 hora, eu estou fazendo o rascunho, na hora que eu volto, e aí tem técnica também, e a técnica para voltar ao rascunho e resolver todo o rascunho está no curso, que é o link terceiro link 3. Então a ideia aqui é, depois que eu acabei o rascunho, que eu fiz o meu projeto de texto, fiz todo o rascunho, eu volto lá e corrijo isso. E aí é nota 1000. Tá? Mas assim, qual seria qual seria como a nota seria afetada por essa repetição? Essa repetição, como ela é mínima, não vai ser tão não vai perder tanto ponto não, tá? Não, eu acredito até que não chega a perder. Se tu pudesse colocar assim, ó, a prioridade, assim, o que mais faz a nota cair, assim, ó, despencar.